primeiro lugar, agradecer você, Douglas, pelo treinamento de ontem, que realmente foi um treinamento que abriu muito mais o horizonte, abriu novas ferramentas na cabeça aí, e até mesmo para poder estar aumentando os números, para poder estar aumentando a dinâmica, para facilitar o processo e para fazer um melhor planejamento. E eu fiz aqui muitas e muitas anotações, e daí eu queria só pontuar algumas delas, né? A gente falou sobre as etapas da compra do nosso cliente, e algo que eu achei fundamental, que eu gostei bastante, foi sobre como melhorar a assertividade e diminuir a incerteza do seu cliente. Conhecer o persona, né? o público perfil. A gente há muito tempo vem trabalhando com uma mesma linha para diversos tipos de clientes diferentes, mas com a mesma linguagem, e que isso sem dúvida nenhuma pode estar nos atrapalhando, e nos atrapalhando muito no nosso rendimento, no nosso crescimento como escola, como alunos. E eu acho que em primeiro lugar, reconhecer isso. Em segundo, analisar o meu erro. E terceiro, ter um planejamento e colocar em prática e colocar em ação. Isso vai ser fundamental para melhorar de maneira gigantesca o nosso condicionamento, os nossos números, né? E eu achei isso ontem realmente fundamental, né? Aqui eu anotei sobre script errado, informação errada ao persona, o tipo de fala que eu tenho, o tipo de divulgação que eu tenho para uma escola particular, ou melhor, que eu tenho para uma escola pública, de repente não vai adiantar, não vai funcionar dentro de uma escola particular, né? E isso tem que ser um conjunto, um treinamento em conjunto, tanto da minha pesquisa, tanto do meu tele, quanto da minha equipe quando atende essas pessoas que chegam na escola. De repente o mãezinha, o paizinho vai adiantar sim para uma escola pública, para uma escola municipal, alguém que quando chega aqui e é aquele calor humano, ok. Mas e aí quando tem uma escola particular, onde o pai é um advogado, é um médico, precisa de um pouco mais de seriedade, então, lógico, com sorriso, simpatia, mas um pouco mais de seriedade, um pouco mais de dados, de números. Cada público é uma maneira diferente, é um persona diferente. Então acho que assim, foi muito rico os conteúdos que nós tivemos. Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado de verdade, Douglas, por dedicar sei lá quantos dias, quantas horas do seu tempo para poder preparar aquele conteúdo, para estudar, para nos passar o melhor conteúdo possível, e realmente foi muito enriquecedor. Algumas situações que eu anotei aqui. Quando o vendedor ele tem apenas um tipo, né, de divulgação, apenas um tipo de linguagem, às vezes ele tenta fazer, né, uma venda de mudança de vida para um cara que já tem uma condição financeira estável. A única coisa que ele está buscando é um conhecimento extra. Ele já estuda, já trabalha, já tem um patamar elevado, mas de repente ele gosta da área e quer aprender a fazer porque gosta, simplesmente. E daí a minha divulgação vai em cima de mudança de vida. Esse cara vai comprar? Com certeza não, porque eu não vou entregar a ele aquilo que ele veio procurando. A minha linguagem com ele não foi diferenciada, tá? Anotei aqui várias outras coisas sobre linguagens com faculdades, por exemplo, como eu tenho me comunicado com um aluno de publicidade da faculdade Unigra Rio, exemplo, em Caxias. Qual a minha divulgação com ele, qual a minha comunicação, qual é a comunicação quando o tele liga, qual é a comunicação quando ele chega na escola, qual é a divulgação que eu faço diferenciado para alguém que já tem algum conhecimento dentro da área. Eu acho que assim,
São pontos que nós temos que nos atentar de verdade para poder crescer ainda mais, E aí, eu sinceramente fiquei numa mistura de felicidade, de revolta com o ensinamento do F10, né? Porque assim, eu particularmente que sempre trabalhei muito com parceria, muito com eventos, eu sempre tive o trabalho de pegar RDV por RDV para fazer um levantamento, e aí eu anotava no papel as informações para depois aí eu criar uma planilha e lançar esses dados. Quanto no F10 eu tenho tudo isso em segundos. E ao mesmo tempo que eu fiquei, uau! Eu fiquei, cara, não acredito que eu perdia tanto tempo fazendo isso. E principalmente que dá para eu planejar melhor, que dá para eu direcionar melhor através dessas informações. Ontem eu fiquei com a cabeça depois girando e pensando em muita coisa, muitas ideias do que fazer, como fazer. Por exemplo, voltando ao assunto do Persona, eu tenho como ver ali qual é o bairro que mais me gerou visita. Esse bairro que mais me gerou visita é o bairro que mais me gerou matrícula. Se não foi o bairro que mais me gerou matrícula, eu preciso entender o porquê. Talvez é um bairro que o poder aquisitivo é alto, e daí a minha comunicação com esse Persona foi o mesmo de um outro bairro de condição C, D, e que a minha maneira de me comunicar, que a equipe se comunicou, foi com que fez que teve muita visita, entretanto não teve tanta matrícula. Então assim, o F10 ele te ajuda a visualizar essas coisas para você planejar melhor, para você identificar erros e fazer um novo planejamento. Dá para eu ver, por exemplo, da onde eu separo, né? Tenho como separar qual bairro que eu tenho mais alunos ativos, qual é o bairro onde eu tive mais matriculados. Eu tendo essa informação, eu faço um novo planejamento. Qual é esse novo planejamento? Desse bairro, quantas escolas eu já fechei? Quantas escolas ainda tem em aberto que ainda não houve nenhum tipo de contato? Ou que de repente eu já fiz, mas fiz há um ano atrás. Essas escolas que eu já fiz há um ano atrás e que de repente hoje eu tenho 10, 15, 20 alunos que estudam na Zion hoje. Por que não fazer um vídeo desses alunos para poder levar na escola? Qual o diretor que não vai gostar de ver que tem um aluno que estude com ele, que cresceu dentro da Zion, que hoje de repente é um nosso monitor, ou que de repente hoje já foi contratado para o mercado de trabalho? São ferramentas, são conhecimentos que nos ajudam, e que esse é o pós-compra. É o pós-compra. É o diretor que abriu o espaço da escola dele para que a Zion entrasse, fizesse uma ação, fizesse um trabalho, fizesse uma divulgação, aonde nós falamos que o aluno vai ter uma grande oportunidade, enfim, e poder apresentar para esse diretor quantos alunos deles que estudam conosco hoje e que está crescendo. Isso é relacionamento, isso é mostrar para ele que valeu a pena estar com a Zion, e que com certeza ele vai indicar a gente para algum outro amigo que é diretor, coordenador de alguma outra escola. Então assim, são muitas informações que se eu ficar aqui falando, esse vídeo vai dar aí, sei lá, 2 horas, porque isso tudo aqui é anotação de ontem, e que foi realmente surreal. Eu acho que a gente viu bastante sobre as ferramentas do F10, levantar números, bairro que eu mais tenho alunos ativos, quais são as principais escolas que hoje eu tenho alunos matriculados na Zion, quais são os bairros aonde eu mais tive alunos cancelados. Por que eu tive
todos esses dados sempre vão me remeter a um estudo do porquê e um novo planejamento, né? Então, para mim foi surreal de verdade. Eu tô empolgado ao extremo para colocar em prática tudo que a gente absorveu na nossa reunião de ontem. Quantas visitas que vêm na nossa escola e que de repente não se matricularam e por N motivos, porque não tinha tempo, porque no ano passado não estava trabalhando ou por qualquer outro motivo, e a ideia de montar um workshop e fazer um convite para essas pessoas que já vieram, surreal de verdade. Eu posso, por exemplo, hoje dentro de Caxias, aumentar o meu número de alunos de games, fazer um workshop voltado para desenvolvimento de jogos, para de repente uma criação de um jogo mobile, e aí eu separo dentro do próprio F10, em 2 cliques me dá todas essas informações, e fazer um convite para essas pessoas que já vieram, já conheceram a escola, já conheceram a estrutura da escola, que não se matricularam. Posteriormente eu faço um convite para ele sobre uma palestra, onde ele vai aprender de repente a criar um jogo simples para mobile. Qual é a probabilidade de futuramente eu estar fechando essa matrícula? Muito maior. São dados, são números que estão dentro, armazenados e que ninguém utiliza. E que, como eu falei, eu fiquei empolgado demais. Eu tive, 1 milhão de ideias já, desse workshop. Isso tudo faz com que a gente aumente muito mais. Talvez seja por isso que hoje o nosso número de matrículas está tão reduzido. Talvez seja por isso que, se a gente colocar muitos desses planos em ação, dados que estão lá parados e que ninguém utiliza, se eu me planejo em cima disso, meu número de matrículas ele vai aumentar de maneira absurda. Foi por isso que eu falei, realmente a reunião de ontem abriu a minha mente de uma forma que sinceramente eu não sabia que poderia. E que eu estou muito agitado, muito honrado em primeiro lugar de ter participado dessa reunião de ontem, desse treinamento, e que criou particularmente em mim uma nova cultura. Entender a diferença das personas, planejamento, estratégia, traçar estratégia baseada em dados. E como o Douglas disse, né, não simplesmente subir no morro atirando. Quem sobe no morro atirando é porque não planejou nada na verdade. E sem planejamento talvez a gente consegue fazer 180, 160 matrículas. Imagina eu fazendo um planejamento de uma forma correta, baseada em dados. Então, só agradecer de verdade. Eu tenho aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3... 4, 5 folhas só de anotações aí de ontem, e que de verdade abriu muitas ideias, muito horizonte, muita vontade de fazer muitas coisas, colocar em prática para poder melhorar os números. Eu acredito que depois da reunião de ontem, aqueles que colocarem em prática tudo que foi falado, meu amigo, a sua escola vai crescer, e vai crescer muito, em termos de número, em termos de visita, de tudo. De verdade, Douglas, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação, pela aula, e que eu tenho certeza que acho que ajudou todos de uma maneira surreal. É a única palavra que eu encontro para o treinamento de ontem. Obrigado de verdade, muito obrigado, porque hoje agora eu já estou com novas ideias. Fui ontem, né,
no caminho voltando para Caxias, pensando em muita coisa e desenhando e rabiscando, e dá para fazer isso e dá para fazer aquilo. Eu levanto esses dados aqui, eu consigo olhar para o meu RP e falar assim, ó, esse bairro aqui é um bairro que tem tantas escolas, que a gente só fez essas, que a maioria dos nossos alunos é dessa escola aqui, então grava um vídeo aqui para levar para essa diretora, vai nessa outra escola aqui, apresenta esse vídeo, fala, eu tenho parceria com essa, que de lá tem tantos alunos, que tem... É muita coisa, é muita informação, muita. E aí é felicidade por poder ter participado, gratidão. E agora é começar a colocar em prática todos, a partir de hoje. E o cuidado com cada ensinamento foi realmente absurdo. Foi um conteúdo surreal. Muito obrigado de verdade. E é muito rico todo o conteúdo que a gente teve ontem, viu? Obrigado e foi isso. Abraço.